Uns dias atrás, o YouTube me sugeriu um vídeo chamado Qual é a função das armas? Mentiram para mim sobre o desarmamento, 2 de 3, Bene Barbosa, do Henry Alfred Bugalho, que eu desconhecia até então, só vim a conhecer depois que eu assisti esse vídeo, e quando eu terminei de assistir o vídeo do Bugalho, eu pensei, eu preciso fazer uma análise crítica desse vídeo dele e publicar isso em algum lugar. Então eu resolvi abrir esse canal aqui no YouTube, publicar esse vídeo. Bem-vindo ao vídeo. Antes que eu comece a análise em si, eu quero deixar claro o meu intuito com esse vídeo. Aqui eu não vou propor nenhum argumento contra ou a favor do desarmamento em si. O meu objetivo é especificamente analisar todos os argumentos que o Henry expõe no vídeo dele, ponto a ponto, e para fazer isso eu vou utilizar do princípio da caridade, que é uma técnica retórica em que eu vou interpretar os argumentos do Bugalho da melhor maneira possível, e não só isso, eu vou tentar melhorar os argumentos do Bugalho. Então, eu vou atacar a melhor forma possível dos argumentos do Bugalho, que eu consigo imaginar, pelo menos, né? E ainda assim eu vou demonstrar que nenhum dos argumentos do Bugalho se sustentam, são todos falaciosos. Se você é um fã do Henry Bugalho, eu insisto que você assista esse vídeo até o final. Eu prometo pra você, eu te garanto que você vai tirar algum proveito disso, você vai aprender alguma coisa e no mínimo você vai dar algumas risadas aqui, vai se divertir porque acontecem umas coisas muito engraçadas no vídeo dele. E só pra terminar, eu vou estar tocando o vídeo dele em velocidade acelerada pra não deixar o meu vídeo muito extenso, porque eu quero que todo mundo assista o meu vídeo até o final. Então se você tiver com dificuldade de acompanhar o que o Bugalho tá falando aqui, você pode abrir o vídeo original dele e acompanhar lado a lado com o meu, tá? Então vamos ao vídeo em si. Mentiram para mim sobre o desarmamento do Flávio Quintela do Bene Barbosa. O primeiro vídeo que eu fiz falava sobre o Estado e o desarmamento, e nesse segundo eu vou falar sobre para que servem as armas, qual é o propósito das armas. Porque a defesa que eles fazem no livro, ao longo de todo... Só mais um detalhe importante aqui antes que eu me esqueça. O meu intuito com esse vídeo também não é defender o livro Mentiram para mim sobre o desarmamento, mesmo porque eu não li esse livro. Eu vou focar aqui apenas no lado lógico dos argumentos do Bugalho e nos dados que ele invoca para substanciar esses argumentos. E eu também vou presumir aqui que os trechos que o Bugalho está incluindo do livro no vídeo dele foram recortados de maneira honesta e não foram retirados de contexto para distorcer o sentido original nem nada do tipo. De todo o livro é que a arma tem um propósito defensivo. Isso nas mãos das pessoas de bem, né? Porque na mão dos criminosos tem um propósito ofensivo, mas nas mãos das pessoas de bem elas servem para autodefesa, para se proteger dos criminosos, dos bandidos, dos agressores. E eu vou citar aqui uns trechos do livro para vocês verem qual é a defesa dele e depois analisar esse ponto. O erro conceitual mais grave e mais comum a respeito das armas é que elas só servem para matar. As pessoas que lutam pelo controle e banimento das armas simplesmente ignoram o fato de que qualquer arma pode ser usada de duas maneiras, e não apenas de uma. Existem os usos ofensivos e existem os usos defensivos. Então a gente vai analisar agora, primeiro, para que servem as armas, para que elas foram criadas, qual é o propósito das armas, para depois analisar se elas realmente servem como ferramenta de autodefesa. Então aqui o Bugalho cita um trecho do livro Mentiram para mim, e ele começa a construir o primeiro argumento dele, em que ele alega que o uso defensivo das armas de fogo está condicionado ao primeiro uso que elas tiveram quando elas foram originalmente criadas. E ele se alonga um pouco aqui, ele menciona brevemente sobre a invenção da pólvora e da arma de fogo na China antiga, mas o cerne do argumento dele aqui é buscar uma citação de um teórico militar para saber qual o propósito das armas originalmente. Então eu vou pular direto para essa citação aqui. Seguinte o Clausewitz. A invenção da pólvora e o aperfeiçoamento constante das armas de fogo são suficientes em si mesmo para demonstrar que o avanço da civilização não fez nada prático para alterar ou desviar o impulso de destruir o inimigo, que é o fundamental à própria ideia da guerra. Citação. E então com essa citação do Karl von Clausewitz, o Bugalho alega que ele demonstrou que o propósito original das armas era para atacar, né, destruir o inimigo, e portanto o uso delas para fins defensivos é inválido, elas não têm esse propósito. E aí eu te pergunto, você enxerga algum problema com essa linha de raciocínio do Bugalho? Você enxerga algum problema nessa citação que ele colocou na tela? Repare que essa citação não inclui nenhum fato concreto, nenhum dado histórico. Ela é meramente uma opinião. Karl von Clausewitz, ok, um grande general teórico militar, mas não tem nenhuma substância. Isso é meramente uma opinião dele. É a boa e velha falácia do apelo à autoridade. Não é porque uma figura de autoridade, uma figura historicamente importante, alega algo que isso por si só serve para provar uma tese ou não. E veja bem, eu não estou dizendo que o Karl von Clausewitz está errado na opinião dele, que a opinião dele não corresponde com a realidade, mas a opinião dele por si só não prova nada, não serve para provar nada. A gente precisa de alguma coisa concreta, de algum dado, algum fato histórico, certo? Para conseguir saber qual foi o uso original, qual foi o intuito original da criação das armas de fogo. Então, como eu tinha dito no começo do vídeo, princípio da caridade. Eu vou ajudar o Bugalho a melhorar o argumento dele. Eu vou me dar o trabalho de pesquisar para tentar achar o primeiro relato histórico do qual se tem conhecimento do primeiro uso da arma de fogo. E então eu encontrei esse livro aqui, The Gunpowder Age,
a era da pólvora, China, inovação militar e a ascensão do Oeste na história mundial. Escrito por Tônio Andrade e publicado pela Princeton University Press. E esse livro narra de forma extremamente detalhada toda a história do desenvolvimento da pólvora e das armas de fogo na China e a introdução das armas de fogo na Europa. E no capítulo 2, o autor vai narrando uma série de batalhas que ocorreram durante a Guerra Song-Jin, no século XII. E deixa eu aumentar a fonte aqui para vocês conseguirem ler direito. E na página 48 do PDF 35 do livro, aqui como vocês podem ver, ao longo do capítulo ele vai narrando as batalhas dessa guerra, que ocorreram no século XII. E ele descreve o primeiro uso de uma arma conhecida como a lança de fogo. E então o autor descreve o funcionamento da lança de fogo. Para não me estender muito aqui, é basicamente um bastão longo com um tubo em uma das pontas. Esse tubo é preenchido com pólvora, a pólvora é acesa e lança uma labareda. E com o passar do tempo, os chineses foram percebendo que se eles incluíssem dentro do tubo projéteis, eles conseguiriam disparar esses projéteis como uma espécie de escopeta calibre 12 rudimentar. Então essa arma, a lança de fogo, é considerada pelos historiadores como a primeira arma de fogo, uma proto-arma de fogo. É um antecessor mais antigo das armas de fogo. Prosseguindo então, o autor relata o primeiro uso da arma de fogo numa batalha que ocorreu no ano de 1132, que foi a batalha do sítio da cidade de Dean, entre o exército Song e o exército Jin. E qual não foi a minha surpresa? Descobrir que o primeiro uso da lança de fogo se deu por um exército que estava guarnecido numa cidade contra um exército sitiante. Ou seja, para deixar bem claro, o primeiro registro histórico do uso de arma de fogo foi um uso defensivo, foi de um exército se defendendo numa cidade de um exército agressor. Aí complica um pouco para a narrativa do Bugalho, né? Mas aí eu poderia imaginar que o Bugalho pudesse tentar descreditar essa evidência que eu demonstrei aqui, alegando que a lança de fogo é uma arma muito antiga, muito rudimentar, não se encaixa necessariamente na classe de armas de fogo, apesar de que eu acho que se essa evidência que eu apresentei aqui apontasse um uso ofensivo ao invés de defensivo, ele ia provavelmente se dar como satisfeito, como um relato corroborando com a tese dele. Mas eu tô sendo caridoso aqui, então vamos ignorar tudo isso e vamos fazer de conta que o Bugalho realmente apresentou um fato histórico concreto de que as armas de fogo foram originalmente usadas de modo ofensivo, para ataque. E vamos voltar pro vídeo. Do Clausewitz. Ou seja, para o Clausewitz, a ideia da guerra, né, a ideia de uma tropa enfrentando a outra é destruir o inimigo, matar o inimigo e tomar controle dos recursos dele. É claro que em uma guerra geralmente há um agressor e um defensor. Então, quando a gente pensa em armas de guerra como instrumentos de defesa, esse é um sentido derivado da arma. Primeiro objetivo, primeira intenção é matar, é destruir. Depois há um sentido derivado, que é o sentido de defesa. Como há um agressor, alguém que defende, então há uma relação de ataque e defesa. É um sentido derivado. A pessoa precisaria das armas no caso de uma guerra para se defender do agressor. E depois... Então o Bugalho aqui chega à conclusão do primeiro argumento dele, alegando que o uso defensivo de armas de fogo só se dá porque, anteriormente, em primeiro lugar, houve um uso ofensivo, e o uso defensivo vem sempre como resposta. E aqui ele não diz isso com todas as palavras, mas eu acho que fica bem claro que o que ele está tentando argumentar é que, dado que o uso inicial das armas de fogo foi ofensivo, não é válido você encarar armas de fogo como instrumentos defensivos. O problema dessa argumentação do Bugalho é que ela é um non sequitur, ela é falaciosa. A origem de um objeto não determina os usos posteriores que aquele objeto pode vir a ter. Isso seria equivalente ao afirmar que, porque a internet foi originalmente desenvolvida através de um programa do Departamento de Defesa dos Estados Unidos para que universidades conduzissem pesquisa acadêmica, hoje em dia não é válido que palpiteiros disseminem desinformação no YouTube. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ou seja, o Bugalho está incorrendo aqui numa falácia genética. Eles comparam com os carros, que os carros também podem matar, embora não seja feito para isso. O que é uma comparação totalmente esdrúxula, né? Porque o propósito do carro não é matar ninguém, o propósito do carro é levar você de ponto A ao ponto B. E em seguida, no vídeo, ele comete a mesma falácia genética, dessa vez se referindo ao uso de carros. Agora eu quero que vocês prestem bem atenção no que ele vai dizer. Então, se acontece uma morte num carro, se um carro atropela alguém, é um problema, é um desvio do uso, não é um dos propósitos possíveis para o carro, é um acidente. Vocês prestaram atenção no que ele acabou de falar? Eu vou repetir. Se um carro atropela alguém, é um desvio do uso. Não é um dos propósitos possíveis para o carro. É um acidente. Nota, possíveis, não é um dos propósitos possíveis. Quer dizer, ele está dizendo
que é impossível que alguém use um carro pra matar outra pessoa. A primeira vez que eu vi o Bugalho falando isso, eu não me aguentei, eu comecei a gargalhar, porque eu nem sei como ser caridoso com isso que ele acabou de dizer, ou como defender isso. Uma pesquisa rápida na internet revela que, por exemplo, uma lista de ataques terroristas em que veículos foram usados para matar pessoas inocentes, certo? Tem uma porrada aqui. Inclusive, não muito tempo atrás, em 2016 ou 2017, a Europa sofreu uma onda de atentados terroristas com caminhões e outros veículos. E o Bugalho, até onde eu sei, o pouco que eu pesquisei dele, ele mora na Europa, eu quase certeza que é algum país da União Europeia, eu não tenho certeza qual, mas é bem possível que tenha sido um desses países que foi alvo de um desses ataques. Então, por exemplo, em 2016, em Nice, um terrorista usou um caminhão para matar 87 pessoas e feriu 400. Em Berlim, mesma coisa, 12 mortes, 56 feridos. Londres, 11 mortes, 48 feridos. Estocolmo, 5 mortes, 14 feridos. Barcelona, 16 mortes e 152 feridos. Ou seja, de duas uma, ou o Bugalho é totalmente alienado ao noticiário e não tá ciente das coisas que acontecem em volta dele, ou ele tá omitindo essa informação aqui, ele sabe disso, mas ele não menciona para reforçar o argumento dele. E então fica aí a evidência empírica de que, sim, é possível utilizar veículos para matar pessoas. Aí talvez o Bugalho pudesse retrucar como algo do tipo: mas eu tô aqui me referindo à classe ontológica dos veículos e matar pessoas não é um atributo dessa classe, então utilizar um veículo para matar alguém é uma deturpação do propósito original do veículo. E aí eu seria obrigado a responder que ele tá, se esse for o caso, ele tá fazendo uma confusão mental, porque ele tá confundindo aqui um conceito abstrato da categoria de veículo com o uso concreto que se dá desse instrumento. Na vida real, na prática, é possível utilizar veículos para matar pessoas da mesma forma que é possível utilizar uma arma de fogo para se defender. Bom, eu já me estendi demais nesse primeiro argumento do Bugalho, mas eu acho que ficou mais do que provado aqui que esse argumento não se sustenta, ele é falho, a linha de raciocínio que o Bugalho segue é falaciosa. Então vamos seguir com o vídeo pro segundo argumento dele, porque agora é quando o vídeo dele fica realmente bom e as mentiras ficam bem aparentes. Então vamos lá. Sabemos essa afirmação de que as armas têm sentido defensivo, para que elas servem, como as pessoas utilizam as armas no dia a dia, né, na vida cotidiana delas, a gente precisaria saber quais são as causas dos homicídios no Brasil. Por que as pessoas se matam? Faz sentido pensar em armas como autodefesa, como uma ferramenta de defesa? Então a gente tem um estudo aqui que se chama Conde até 10, que foi realizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. E então, no segundo argumento do vídeo, o Bugalho vai tentar descreditar a tese de que armas podem ter uso defensivo, citando esse suposto estudo do Ministério Público. Eu vou explicar por que eu tô me referindo a esse estudo como suposto mais pra frente, mas por hora vamos seguindo com o vídeo. No qual ele relata, né, quais são as causas de homicídios, conhecidos pelo menos, as causas conhecidas de homicídios em vários estados. Então a gente vai analisar aqui quais são os motivos principais e quantos desses homicídios acontecem no Brasil, né, nos estados brasileiros, são por criminalidade, são por violência urbana, ou são por motivos fúteis ou por impulso. A definição do conselho do que é impulso ou motivo fútil. Então vamos aqui, olha, eles dizem o seguinte. Aqui ele vai ler os critérios que configuram crime por motivo fútil ou impulso. Se você quiser ler, você pode pausar o vídeo ou abrir o vídeo dele para ler. Eu vou pular isso para deixar o meu vídeo mais curto, mas eu quero que você preste bastante atenção no que ele vai dizer em seguida. Essa listagem aqui são o que eles chamam de homicídio por impulso ou por motivo fútil. Então vamos conferir esse estudo e ver quais são as causas das mortes no Brasil. No estado de São Paulo, por exemplo, em 2012, que são os anos desses estudos, né, 2011, 2012, 83% dos homicídios com causas conhecidas foram por impulso ou por motivo fútil. 83% das mortes. Ou seja, pessoas de bem, né, vamos botar entre aspas, porque vocês já viram que eu não gosto desse termo, pessoas de bem, armadas ou não, que mataram alguém. Você percebeu o que o Bugalho fez aqui? Ele disse que porque 83% dos homicídios que ocorreram em São Paulo foram por motivo fútil ou impulsivo, isso significa que 83% dos homicídios cometidos em São Paulo foram cometidos por cidadãos de bem. Você consegue ver a falha nisso? Aí o Bugalho diz que não gosta do termo cidadão de bem, então vamos dar uma definição bem controversa aqui do que seria um cidadão de bem. Cidadão de bem é aquele que não vive da criminalidade, certo? Se uma pessoa vive da criminalidade, ela é uma minoria entre os brasileiros, ela não é como um brasileiro médio, ela adota o crime como estilo de vida, então ela não é um cidadão de bem. Então, na cabeça do Bugalho, parece que é inconcebível que uma pessoa que não é cidadã de bem, uma pessoa criminosa, cometa um crime fútil ou passional. Quer dizer, na cabeça dele é impossível que um membro de uma gangue de sequestro mate alguém numa briga de trânsito ou numa briga de bar, ou que um chefe de uma facção criminosa ou um líder do tráfico
mande matar a namorada dele porque ela foi pega com o amante, e depois mande matar o amante também. Parece que essas coisas nunca acontecem, é impossível, né? Então o Bugalho simplesmente tira esse fato da cabeça dele. Não tem nada no estudo que ele cita que demonstre a classe social, ou a ocupação, ou que tipo de vida o criminoso que cometeu o homicídio levava. Eu tô com um estudo aqui, vocês podem abrir, eu vou incluir o link na descrição do vídeo também. E não tem, essa informação simplesmente não tá contida aqui, quer dizer, ele inventou isso do nada. Não tem como saber qual é a proporção dos homicídios que foi causada por cidadãos de bem ou não. Então quer dizer, esse argumento do Bugalho já tá furado aqui e eu poderia parar aqui. Mas vamos prosseguir e ver o que mais que ele tem a dizer em relação a esses dados. Uma pessoa ou várias pessoas, né? Parentes, vizinhos, desconhecidos no trânsito, pessoas que por alguma razão, por impulso, por raiva, por vingança, por alguma razão, foi lá e matou alguém. Armadas ou não, a gente não tem estatística de quantas pessoas estavam armadas de fato, mas sabemos que as pessoas por impulso foram lá e mataram alguém. Se não se sabe qual a proporção desses homicídios que foram cometidos por armas de fogo, então qual é a relevância de levantar todos esses dados aqui? Fica meio confuso, ele não explica exatamente o que ele quer. Eu acho que o argumento que ele está tentando montar aqui é que, dado que a maioria dos supostos cidadãos de bem, eu já demonstrei aqui que isso tá errado, fazer essa correlação entre homicídio fútil e passional e impulsivo com pessoas não criminosas, mas que essa maioria desses homicídios são cometidos por pessoas não criminosas, então essas pessoas que supostamente estariam portando arma para se defender iam acabar usando a arma para cometer um desses crimes impulsivos e não para defesa, exatamente. O que também não faz muito sentido porque nada impede que uma pessoa use uma arma de fogo para se defender de um crime passional também. Inclusive, em casos de estupro, por exemplo, ou abuso doméstico, supondo que a mulher tivesse sido agredida por um homem, se ambos estivessem armados, pelo menos ambos iam estar em pé de igualdade, digamos assim, em termos de potencial violento. Esses dados aqui tem para outros estados também, né? Pernambuco, por exemplo, quase 47% dos homicídios foram por impulso ou por motivo fútil. Você reparou no que o Bugalho acabou de fazer? Ele disse, e eu repito, quase 47% dos homicídios em Pernambuco foram por motivo fútil. O problema é que se você olhar no estudo, você vai ver que esse 47% se refere aos homicídios com identificação de causa provável. Não todos os homicídios. Isso é um problema de lógica elementar, é teoria dos conjuntos. Nem todos os homicídios são homicídios com identificação de causa provável. Ou seja, esse percentual aqui não reflete o que ele está tentando dizer que reflete. E o que me espanta é que quando ele apresenta esse estudo, entre aspas, no começo do argumento dele, ele menciona que existe essa diferença entre homicídios com identificação de causa provável e homicídios no total. O problema é que ao longo do argumento dele, ele ignora esse fato e começa a se referir aos percentuais como se eles fossem representativos de todos os homicídios, e não são. E então ele continua citando os percentuais dos diferentes estados de maneira errada, até que ele chega no estado do Acre, e aí ele fica escandalizado com o número. E foi isso que me fez ir atrás e verificar, porque eu achei muito estranho. Então vamos ver como é que ele reage. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 85%. Santa Catarina, 74%. Amapá, 64%. Pará, 94%. Rio Grande do Sul, 43%. Cuiabá e Várzea Grande, no Mato Grosso, 53%. Goiás, 53%. E Acre, 100%. E é então que o Bugalho proclama, escandalizado, 100% dos homicídios no Acre foram por motivo fútil. E quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu pensei, não é possível. Tem alguma coisa de errado com esse dado. Não é possível que todos os homicídios não tenha tido um homicídio sequer por motivo de criminalidade. E aí foi isso que me fez ir atrás dos dados e eventualmente fazer esse vídeo, porque eu resolvi abrir o estudo. E repare, são 100% dos homicídios no Acre com identificação de causa provável, não 100% dos homicídios como um todo. Entende? Então me espanta muito o Bugalho ter falado isso no vídeo dele, porque de duas uma, ou ele não tem senso crítico nenhum e viu esse dado e não soube interpretar e achou que não teve nenhuma morte por criminalidade no Acre, ou ele sabe que esse dado não representa a realidade e está tentando induzir o espectador dele ao erro. Então eu fiquei curioso e resolvi ir atrás de qual é o verdadeiro percentual dos crimes que se sabe com certeza que foram por motivo fútil. Então eu fui procurar a quantidade total de homicídios no Acre, e para isso eu tive que consultar o Atlas da Violência, que o Bugalho até cita no vídeo dele depois, e se vocês vierem na página 28 do PDF, vocês vão ver as quantidades totais de homicídios nos anos de 2011 e 2012, e se você fizer a conta, você vai ver que não foram 100% dos homicídios no Acre,
que ocorreram por motivo fútil. Não foi nem metade, foi cerca de 1/3. Ou seja, o Bugalho pinta aqui uma imagem da realidade completamente distorcida. Então, voltando ao vídeo... Gente, 100% dos homicídios no Acre, 100% dos homicídios foram por Ele continua repetindo isso, 100%, escandalizado. É mentira. motivos fúteis ou por impulso. 100%, gente, 100%. Todos os homicídios Mentira. no Acre em 2012 foram porque a pessoa estava com raiva da outra, ou porque queria se vingar de alguém, ou por qualquer outra razão banal, foi lá e matou alguém. E depois você tem também nessas estatísticas homicídios envolvendo criminalidade, tráfico de drogas, guerra entre gangues, guerra entre criminosos, que são estados, são cidades com problemas conhecidos de segurança pública, né? Não é novidade para ninguém. E ele continua representando os percentuais de maneira errada. No Rio de Janeiro, nos casos de motivos fúteis ou por impulso, são 26% apenas. Não é 26%. Eu fiz as contas aqui. No Rio de Janeiro é 4%. Em Salvador são 25%, Salvador, 1,5%. Maceió 35%, Maceió, 17,5%. Enfim, deu pra entender já, né? Vitória do Espírito Santo 32%, Distrito Federal 23% e no Paraná 23% também. E como a gente Aí aqui ele vai citar o Atlas da Violência que eu tinha mencionado antes. sabe, de acordo com o Atlas da Violência de 2018, nos casos que envolvem criminalidade, a vasta maioria desses casos são guerras entre quadrilhas, são guerras entre facções, ou seja, boa parte dos homicídios acontecem nessas regiões por causa de crime, tem a ver com guerras entre facções, entre criminosos, e os mortos são pobres, negros e criminosos, e usuários de droga. E aqui o Bugalho mente descaradamente de novo, porque ele disse, eu repito, e como a gente sabe, de acordo com o Atlas da Violência, que é aquele documento que eu tinha mostrado, dos casos que envolvem criminalidade, ou seja, que ele está falando dos homicídios que não são por motivo fútil, a vasta maioria são guerras entre quadrilhas, entre facções. O problema é que, se você abrir o Atlas da Violência, e eu desafio qualquer um a ler esse documento por inteiro, como eu fiz, você vai ver que não existe menção nenhuma aqui à circunstância dos homicídios, a causa dos homicídios, se os homicídios foram por guerra entre facção, guerra entre quadrilha, e também não diz nada a respeito da classe social das vítimas, que ele fala que as vítimas são, na maioria, negros, pobres e usuários de drogas. Menção a negros o documento faz. Esse documento fala, de fato, que existe uma desproporcionalidade na quantidade de vítimas de homicídio negras. Mas não diz nada a respeito da classe social, ou seja, se elas são pobres, e muito menos dos hábitos de consumo de droga. Então, ele simplesmente fabricou esse dado da cabeça dele e ele aponta uma evidência aqui que não contém essa informação e não corrobora com o que ele está falando. E veja bem, para deixar bem claro aqui, eu não estou dizendo que necessariamente a tese do Bugalho de que a maioria das vítimas são pobres e a maioria dos homicídios tem alguma ligação com o crime organizado, eu não estou dizendo que isso é necessariamente falso, que não corresponde com a realidade. Se eu tivesse que apostar, eu muito provavelmente diria o mesmo, eu concordaria com ele. A questão é, existe uma diferença entre você simplesmente emitir uma opinião e você embasar sua opinião em dados, que é o que ele está tentando fazer parecer que ele está fazendo aqui, mas como eu já demonstrei, ele aponta para evidências que não dizem nada a respeito das afirmações que ele está falando. É claro que também há vítimas inocentes, né, vítimas civis que não estão envolvidas com isso, mas a vasta maioria desses casos envolve pobres, negros e criminosos. Como sempre, eu vou deixar aqui os estudos aqui embaixo, os links para esses estudos, tanto para o Conte até 10 quanto para o Atlas da Violência. E agora que o Bugalho menciona o suposto estudo Conte até 10 de novo, é uma boa hora para demonstrar por que esse documento não é um estudo, na verdade. Se vocês abrirem aqui, e ele omite isso completamente do vídeo dele, mas vocês vão ver que na primeira linha fala: a campanha pela preservação da vida, Conte até 10, está direcionada à prevenção dos homicídios que acontecem no Brasil por motivos fúteis ou por ações impulsivas. Ou seja, isso aqui é um material publicitário do governo federal, apenas. E o próprio documento relata, e o Bugalho novamente não menciona nada disso, que o critério, não existe um critério uniforme para a coleta de dados. E nos casos classificados, há ainda acentuado grau de subjetivismo na escolha da categoria pelo responsável pelo preenchimento dos dados, ou seja, esses dados aqui são totalmente inconclusivos. E mais além, se vocês vierem na página 4 do PDF e lerem critério de classificação, presta atenção. Em algumas das categorias classificadas como impulso, não é possível excluir por completo a hipótese de premeditação dos crimes. Já mostra um problema com a metodologia. A decisão de considerá-los decorreu da impossibilidade de serem separados pela forma de classificação adotada, já que o critério que se pretende isolar, impulso, não aparece nas estatísticas oficiais como fator independente de classificação. Procurou-se adotar, para este efeito, categorias de motivos que, normalmente, estão associados à atuação impulsiva do autor do crime, sem a pretensão, porém, de se chegar a resultados precisos. Presta atenção nisso. Que tipo de estudo científico, acadêmico, sério, vai alegar que não há pretensão de se chegar em resultados precisos?
Ou seja, isso daqui, claramente, é apenas um material publicitário. E veja bem, para fazer uma campanha de publicidade, você quer corroborar a sua tese com alguns dados para convencer as pessoas, conscientizar as pessoas a não se matarem por impulso, não tem nada de errado com isso. Só não tente usar esse documento para formular nenhum argumento sério e alegando que você está se baseando em dados concretos e numa invenção da sua cabeça. Isso daqui é totalmente inapropriado para chegar a qualquer tipo de conclusão sobre uma discussão séria. Para você poder conferir esses dados e verificar, porque são dados oficiais, registrados, que informam essas estatísticas. Não é nenhuma invenção da minha cabeça, nenhuma invenção de percepção, né? Ah, eu acho que é assim, então está aqui. E então ele fala que vai incluir o link para esses estudos para os espectadores dele verificarem. E eu me pergunto, quantas pessoas vão se dar o trabalho de verificar isso, sendo que nem o próprio Bugalho verificou as evidências que ele aponta. E ele também esquece de incluir o link para o Atlas da Violência. Isso aqui eu vou perdoar, ele deve ter esquecido, sem problema. E aqui o Bugalho chega à conclusão do segundo argumento dele, e a linha de raciocínio dele fica meio desconexa de novo, fica meio confuso. Ele não diz explicitamente o que efeito ele queria ter em invocando todos esses dados. Eu posso especular aqui que ele estava tentando demonstrar que, já que nas regiões onde a maioria dos homicídios não são por causa fútil, mas por envolvimento com crime, e que essas vítimas são negras e pobres, elas não necessariamente teriam acesso a armas de fogo caso elas fossem liberadas para o civil para se defenderem. Então isso de alguma forma invalida o uso defensivo das armas de fogo no contexto brasileiro. Realmente ele não expressa, isso daqui é a melhor interpretação que eu posso dar para essa tentativa dele de invocar os dados. Mas eu acho que ficou bem claro aqui, como eu já demonstrei, os dados que ele invoca são totalmente inapropriados para chegar a qualquer tipo de conclusão. Tem coisa que ele inventa da cabeça dele mesmo. E ele segue pro terceiro argumento do vídeo dele, e aqui fica melhor ainda. Vamos lá. Prosseguindo, citando o livro do Beni Barbosa e do Flávio Quintela, o segundo tipo possível de uso para as armas, raramente noticiado, é o uso defensivo, que é justamente a razão de qualquer cidadão querer ter um armamento letal em casa. Quantos casos de homicídios e latrocínios não poderiam ter sido evitados se a vítima tivesse acesso rápido a uma arma? É a pergunta que eles levantam. Jamais teríamos esse número disponível, pois seria um exercício de mediunidade e não uma averiguação científica. Eles prosseguem nessa teoria de arma como uso defensivo, né? Mas as evidências e as pesquisas e os casos documentados mostram, sem sombra de dúvida, que a presença de uma arma nas mãos da vítima aumenta consideravelmente sua chance de sobrevivência, mesmo quando ela tem de se engajar no confronto direto. Estudos mostram que uma vítima armada que reage tem o dobro de chances de sobreviver do que uma que adota a postura de submissão e restrita ao criminoso. Eu queria saber quais são esses estudos, porque eles não apresentam as fontes, eles não indicam qual estudo fala isso, né? Qual estudo apresenta essa estatística. Aqui o Bugalho pergunta onde estão as fontes, as informações apresentadas no livro, e ele tá certo em indagar isso. Se o vídeo dele, criticando esse livro, se resumisse só a esse tipo de crítica, eu não ia ter por que tá fazendo esse meu vídeo aqui, não ia ter nada de errado. O problema do Bugalho é quando ele próprio tenta montar uma argumentação para defender um ponto ou outro, a favor ou contra o desarmamento. E eu acho irônico também, e é por isso que eu tô pegando tanto no pé do Bugalho, porque ele reclama do livro omitir informação e fonte, mas ele próprio não segue nenhum rigor com as fontes que ele cita. Pelo contrário, os estudos que existem, né, e há um estudo do FBI, por exemplo, a gente não tem esses dados no Brasil, mas tem no exterior, tem nos Estados Unidos, um estudo do FBI e do National Crime Victimization Survey apresenta que em apenas 0,8% dos crimes violentos, a vítima, mesmo armada, usa a arma para se defender ou para ameaçar o bandido. 0,8%. Aqui o Bugalho comete um erro, eu acho que ele deve ter se perdido na edição do vídeo, porque dá pra ver que, bem na hora que ele fala isso, tem um corte no vídeo, ele fala, de acordo com o estudo do FBI, aí corta, e do National Crime Victimization Survey, aí ele apresenta o dado lá, apenas 0,8% das pessoas reagem com uma arma de fogo. E se você abrir o link que ele inclui no vídeo dele, para essa notícia aqui do lançamento do relatório do FBI, essa informação do percentual de pessoas que reagem não está contida nessa página. E você pode até abrir a página pro relatório em si, e eu desafio qualquer um aqui a achar esse dado nesse portal. Eu vasculhei o portal inteiro, esse dado não está contido nesse relatório do FBI. Ele está, na verdade, contido no documento do National Crime Victimization Survey que ele inclui. Se vocês vierem aqui, deixa eu aumentar para vocês conseguirem ver. Na página 12 do PDF, você consegue encontrar esse 0,8 percentual aqui. 0,8%. E há um outro estudo do Departamento de Justiça dos Estados Unidos que fala sobre violência com arma de fogo, né? E eles apontam que entre 2007 e 2011 houve 235.700 casos nos quais a vítima usou uma arma de fogo para ameaçar ou atacar o agressor. E isso representa mais ou menos 1% de todos os casos de crimes violentos nos Estados Unidos. E aqui o Bugalho se confunde mais ainda, porque ele fala, e há outro estudo do Departamento de Justiça americano, mas é o mesmo estudo, é o estudo que ele já mencionou, é o National Crime Victimization Survey. Esse estudo é do Departamento de Justiça, e é daqui que ele tira o número, 235.700 usos defensivos de arma de fogo. Agora, prestem bastante atenção no que o Bugalho vai falar, porque essa é a cereja no bolo do vídeo dele.
5 anos. Nesses casos aí, cerca de 44% das vítimas não reagiram. A pessoa veio lá, o criminoso, né, e elas não reagiram, mesmo armadas. Você prestou bem atenção no que o Bugalho falou? Ele disse que cerca de 44% dos casos de crime violento nos Estados Unidos, a vítima não ofereceu resistência mesmo estando armada. Atenção nisso. Ele tirou esse dado da cabeça dele. No estudo não tem lugar nenhum que informa qual é o percentual das vítimas que estavam armadas, e o Bugalho está simplesmente presumindo que 100% das vítimas de crimes violentos nos Estados Unidos estavam armadas. Esse é um argumento tão falacioso que fica difícil de analisar aqui. Então eu vou levantar 3 hipóteses aqui. Ou o Bugalho não lê por completo as coisas que ele cita no vídeo dele, ou ele lê, mas não entende, não sabe interpretar texto, ou ele lê, entende, mas ainda assim mente pro público dele, para induzir o público dele ao erro. E um problema sério é que eu imagino que uma parcela considerável da audiência dele, muito provavelmente a maioria das pessoas que assistem ele, não tem domínio da língua inglesa suficiente para conseguir ler e interpretar um documento desse. Eu, por sorte, sei ler inglês, e se você que está me ouvindo sabe, eu desafio você, por favor, abra esse documento, leia ele por inteiro e tente achar aqui qual é o percentual das vítimas que estavam armadas. Essa informação não está contida nesse documento. E nenhum dos documentos que ele inclui. Ele inclui um outro suposto estudo, que eu vou chegar nesse ponto também, que só replica os dados dessa pesquisa aqui, e essa informação também não está lá. Não teria como estar lá porque, como eu falei, é só uma réplica desses dados. Mas, voltando ao vídeo então, vocês vão ver que ele continua repetindo essa mentira, incessantemente. Mesmo armadas, elas estavam armadas, o criminoso veio, elas não reagiram, não fizeram nada. 1% atacou ou ameaçou o agressor com a arma de fogo que ela tinha. 22% atacou ou ameaçou a pessoa sem arma. Por exemplo, esmurrou ou chutou. Ela estava armada, mas ela reagiu sem usar a arma. E Mentira. 26% usou métodos não confrontacionais, ou seja, ela gritou, saiu correndo, se escondeu, mesmo estando armada. Então, mentira de novo. a gente está falando de dados de pessoas armadas, que estavam com arma, com porte de arma. Ele mente. E elas não reagiram usando a arma. Apenas 1% usou a arma para se defender ou para ameaçar o agressor. Nesses casos, quando a pessoa estava armada, o agressor também estava armado em 32% dos casos. Em outros 63%, o agressor estava com uma arma inferior, né, uma faca ou desarmado. Ou seja, mesmo alguém vindo com uma faca ou desarmado, a pessoa armada não usou a sua arma para ameaçar o agressor para se defender. Mentira de novo. Já quando se trata de crimes de propriedade, né, apenas 0,1% das pessoas usaram as armas para se defender. É claro que em boa parte dos casos, em 85% dos casos, a vítima não estava em casa. Então os bandidos entraram na casa, roubaram um carro, roubaram alguma coisa, e a vítima não estava lá. Mas em todos esses casos, apenas 0,1% reagiu usando a arma. E não existe dados sobre o número de vítimas de homicídio que tentaram reagir. Então a gente não sabe se as pessoas que morreram num caso de homicídio, se elas tentaram reagir usando a arma. A gente não sabe isso. Mas os casos que foram registrados, foram relatados que há boletim de ocorrência. Muita atenção agora no que o Bugalho acabou de falar. Ele disse: nos casos registrados, relatados, em que há boletim de ocorrência, nós sabemos que... E eu vou provar que o Bugalho não leu o que ele cita, porque se você vier no documento, na mesma página de onde ele tira aquele número anterior, na tabela de cima tem o percentual destes crimes que foram reportados para a polícia e que não foram reportados para a polícia. E aqui, como você pode ver, é mais ou menos meio a meio, um pouco mais de crimes não reportados. A dica está no próprio nome do estudo, National Crime Victimization Survey. Survey em inglês é pesquisa. Esses dados foram coletados através de pesquisa. Não foi um compilado de boletins de ocorrência em delegacias de polícia. Foi com um agente, um funcionário do Departamento de Justiça, entrevistando as pessoas nas residências delas. E a situação fica ainda mais absurda, porque se o Bugalho tivesse lido esse documento, ele ia ter visto que, na segunda página, eles descrevem a metodologia, que a coleta de dados foi feita por pesquisa, e que eles entrevistam pessoas de 12 ou mais anos de idade. Ou seja, se você seguir a lógica dele, ele está dizendo basicamente que tem o quê? Um monte de crianças de 12 anos de idade portando arma pelos Estados Unidos? É óbvio que não são todos os crimes reportados por esse estudo que envolvem um portador de arma de fogo. E a situação só piora, porque se você vier na página 10, tem uma tabela com os tipos de ferimentos desses crimes. Então aqui você vê, teve um total de 29 milhões e 600 mil crimes, e destes crimes, apenas 4,2% envolveram um ferimento sério. 74,5% de todos os crimes não envolveram ferimento nenhum, ou seja, dá para facilmente argumentar aqui que apenas em 4,2% dos casos houve um motivo para se reagir com a arma de fogo. Ou mesmo que as pessoas pudessem reagir quando não houvesse uma ameaça séria, vamos supor aqui que a grande maioria das reações foi em resposta a um perigo sério de ferimento. Então, desse 1.250.000 aqui, se você analisar os 235 mil casos de uso defensivo de arma de fogo, você vê que a proporção muda completamente.
Mas enfim, tudo isso é irrelevante no final das coisas. A questão é, a metodologia desse estudo é altamente questionável pro propósito que o Bulgário está tentando aplicar ela, não serve para ele tirar nenhum tipo de conclusão sobre o uso defensivo de arma de fogo, e piora. O National Crime Victimization Survey é um compilado de dados geral, não é uma pesquisa feita com foco em uso defensivo de arma de fogo. O que ele cita aqui, que fala especificamente sobre arma de fogo, é esse outro documento do Violence Policy Center. Você vê Violence Policy Center, deve ser uma instituição de prestígio, né? Vamos dar uma olhada. Então, como vocês podem ver, esse documento não contém nenhum dado original. Ele só replica os dados daquele estudo do Departamento de Justiça. Se vier na página 10 aqui, você vai ver que são os mesmos dados. E se você for na página 2 e ler sobre essa instituição, você vai ver que esse Violence Policy Center é uma ONG e ela é financiada por essas instituições aqui, essas fundações, incluindo essa The Joyce Foundation. Uma pesquisa rápida me revela que essa fundação já foi presidida pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que é um notório desarmamentista, não tem nenhum segredo nisso, é um democrata, faz parte da esquerda americana. E pesquisando um pouco mais a fundo, olha o que eu achei. No site da Open Society Foundations, você acha uma doação de $150 mil para a Joyce Foundation, para um fundo criado pela Joyce Foundation. A Open Society, para quem não sabe, é a famosa fundação do notório George Soros. Acho que dispensa comentários isso, né? Ou seja, o Bulgário está usando como referência, para embasar a opinião dele, uma peça de propaganda de uma ONG desarmamentista americana. Eu vou repetir aqui para ficar bem claro. O Bulgário está usando o canal dele para papagaiar propaganda político-partidária desarmamentista estadunidense. Então, o cerne do vídeo dele é essencialmente esse. Depois ele ainda faz mais alguns comentários que não são válidos também, são falaciosos. Eu não quero me estender demais aqui porque já ficou muito longo, mas ele comenta que se houvesse uma relação de causalidade entre arma de fogo e segurança, os Estados Unidos ia ser o país mais seguro do mundo, o que é uma lógica errada, porque ele não considera a possibilidade de que... E eu não estou dizendo que isso seja o caso, mas para ele afirmar que existiria essa correlação, ele teria que ter algum dado para substanciar isso, porque os Estados Unidos é um país altamente federado, cada estado tem uma autonomia enorme para ditar suas leis de posse de arma e porte de arma, e você teria que saber como essas armas estão distribuídas nos Estados Unidos. Pode ser o caso de que, por exemplo, estados mais desarmamentistas e cidades que têm mais controle de arma têm um índice de crime maior e os lugares onde as armas estão concentradas têm menos crimes. Novamente, eu não estou dizendo que esse seja o caso, mas não tem como saber sem analisar algum tipo de dado. E ele simplesmente joga isso, ele fala como se fosse uma verdade óbvia, ignorando que as armas não estão igualmente distribuídas ao longo do território. Então acho que não sobrou nenhuma dúvida aqui de que esse vídeo inteiro do Bulgário não se sustenta, nenhum argumento dele se sustenta. E por que eu resolvi fazer esse vídeo? Por que eu acho importante fazer esse vídeo? Pelo pouco que eu vi do Bulgário, ele tem um estilo retórico em que ele quer aparentar ter um rigor metodológico, científico, acadêmico, ele quer usar da razão, ele quer se basear em evidência para chegar, para buscar a verdade, para criticar as coisas das quais ele discorda. Só que tudo isso não passa de um jogo, um truque retórico. Ele não tem compromisso nenhum com a verdade. Eu acho muito difícil você assistir esse vídeo aqui e não chegar à mesma conclusão que eu, que o Bulgário é desonesto. Eu me segurei pra não atacar a pessoa dele, e eu ainda não tô atacando a pessoa dele pra ser preciso, né? Eu tô atacando o método dele. Mas eu tentei deixar esse vídeo o mais ponderado possível, porque realmente eu quero que essa mensagem chegue, principalmente nas pessoas que levam a opinião dele a sério e se baseiam, deixam a própria opinião se moldar de acordo com o conteúdo que ele publica. Então, sempre verifique as fontes por conta própria, use do seu senso crítico, e tenha muito cuidado sempre com desinformação, porque isso é o que mais tem na internet. E tem muita gente pagando de rigoroso e acadêmico, falando um monte de besteira. Se você gostou desse vídeo, se você tirou algum proveito desse vídeo, se você aprendeu alguma coisa, eu sugiro fortemente que você encaminhe esse vídeo para alguém que você conhece. Especialmente se alguém gostar do Bulgário, for fã do Bulgário, levar as opiniões do Bulgário a sério. E
Se inscreva no canal aí que, quem sabe, eu começo a fazer isso com mais frequência. Não sei se vai ter alguma demanda ou não. Se eu sentir que as pessoas gostarem, eu posso considerar. E é isso aí. Falou.